Oragens do Pecado. Segunda parte, um consórcio odioso. Capítulo 1. Estranhos projetos. Parte B. Fora, portanto, acre o entendimento entre Luís e seu padrinho e superior. Algumas horas após o fato público do palácio da municipalidade, fora Monsenhor de B inteirado do incorreto procedimento do pupilo, o que grandemente o surpreendeu. Procurou então falar-lhe imediatamente, prevendo a inconveniência do futuro que se esboçava, e com ele se entendendo. Na noite daquele mesmo dia, tentou convencê-lo a desviar-se da tentação visível, pois não tinha dúvida de que tão estranha e súbita transformação nos hábitos do seu discípulo seria obra satânica por excelência, operação das trevas, que planejariam a sua perda nas voragens do abismo. É efetivamente certo que, quem quer que sejamos, homens ou espíritos, sábios ou ignorantes, piedosos ou incrédulos, bons ou maus, possuiremos sempre, nas regiões esclarecidas do espaço, um grupo de entidades amigas e protetoras, que por nosso futuro e bem-estar moral, espiritual, zelarão devotadamente, cuidadosos do nosso progresso, tentando desviar-nos de caminhos precipitosos e quedas irremediáveis. Se lhes permitíssemos afinidades plenas por intermédio de forças mentais harmoniosas, seríamos pelas mesmas entidades advertidos nos momentos decisivos da existência, quando, na iminência gravosa de um desvio do caminho reto do dever, de uma reparação, de um resgate de erros pretéritos, de uma realização meritória. Em sonhos, por meio de visões elucidadoras, por intuições nascidas do coração, em murmúrios secretos, por um pressentimento genial, somos sempre, pelos nobres amigos espirituais, advertidos ou orientados. E se tais possibilidades falham, servem-se eles de pessoas que vivem junto de nós, a fim de nos aconselharem momentaneamente, tanto quanto possível, quando estiver em jogo o nosso destino. Foi o que se passou com o infeliz Luís de Narbonne, quando, às vésperas de uma grande expiação, embora com o futuro espiritual grandemente comprometido pelos excessos do dia de São Bartolomeu, foi igualmente elucidado dos perigos que o aguardavam, por voz amiga que tentou reencaminhá-lo à razão. Pois Deus jamais priva a sua criatura da justiça de um amparo ou uma inspiração, sempre necessários na marcha de nossa evolução. Admira-me, senhor conde, como vós, que até agora demonstraste o mais elevado padrão de nobreza moral no seio da vossa sociedade, vos portais com a inconveniência de um adolescente colhido na sua primeira inconsequência. Ponderou Monsenhor de B a seu pupilo, iniciando a amarga entrevista, após respeitosos cumprimentos da parte do jovem capitão, mas frios e severos da parte daquele. Tendes com efeito razão, monsenhor. Desejo, porém, conversar lealmente convosco, se me concedeis licença. Suplico-vos, no entanto, generoso perdão para o caso em que vós tereis a dizer não lograr a fortuna de merecer aprovação. Assustais-me, conde, e confesso a mim mesmo que jamais ouvi dos vossos lábios um tal fraseado. Mas não ignorais certamente, monsenhor, que eu sou um homem, embora seja pouco mais do que adolescente. Não ignorais, porque eu vos tenho de tal asseverado durante o sacramento da confissão, que meu coração é ardente e amoroso, embora eu, com o poder de uma vontade rígida, tivesse sempre o cuidado de me desviar de quaisquer compromissos e aventuras sentimentais.
Sim, eu conheci as tuas más tendências, meu querido filho. Volveu o superior desanimado, voltando ao tratamento habitual da intimidade. Entendeis por má tendência de um coração que aspira ao amor consagrado por princípios honestos? Deverias antes compreender, meu caro Luís, que a nós outros religiosos, Deus investiu de grandiosa missão diante da Igreja e que, por isso mesmo, todo o afeto humano seria prejudicial, não apenas às tarefas que havemos de realizar sob a sua tutela, mas também à paz da consciência e do coração com os quais devemos servi-la. Monsenhor, insistiu Luís com veemência após um instante de indecisão. Conquanto os vossos conselhos calem benevolamente a minha compreensão, hoje já não me reconheço a individualidade por eles embalada e contornada desde o berço. É com imenso desgosto que me vejo forçado a vos declarar que hoje já não disponho das necessárias forças para transformar-me na entidade angélica que de mim quisestes fazer. Amei uma mulher, Monsenhor. Amo profundamente a uma donzela respeitável, pura e meiga, como um ser celeste. E todo o meu ser, a minha alma, o meu coração, o sangue das minhas veias e a minha própria vida de mim exigem que eu a despose, para que não me venha a tornar um homem desgraçado ou infiel a todos os demais deveres, mas sim uma personalidade feliz, elemento útil a Deus, à pátria e à sociedade. Não tenciono, porém, deixar de servir a Igreja, a qual igualmente amo. Continuarei seu leal e devotado servidor, embora deixando de tomar ordens. O pobre velho baixou a fronte, acabrunhado. Luís percebeu pesaroso o brilho de uma lágrima que lhe deslizava pelas faces. Mas depressa, aquela fronte se ergueu e ele falou como num cruciante desabafo. Leal servidor da Igreja, tu, meu filho, quando bem cedo resolves romper com os primeiros juramentos? Aquilo a que assisto é o teu enceguecimento pelas próprias paixões, que o dulçor da religião não conseguiu apaziguar. O que contemplo é o teu debruçamento nas bordas de um abismo, cuja profundidade ainda não pude precisar, mas que me assusta. Pois tu não vês, meu pobre Luís, que essa jovem não será a angelitude que supões, prestando-se ao escândalo desta tarde, provocado por ela e não por ti, conforme fui informado. Informaram-vos mal, Monsenhor. Trata-se de uma criança simples e inexperiente, uma provinciana, para quem as malícias dos grandes centros não têm significação. Ademais, ela me ama, o que me desculparia qualquer gesto menos prudente que observasse essa tarde. Crede, Monsenhor, serei um réprobo se não me vir forçado a afastá-la do meu destino. Mas, rebateu ainda o velho sacerdote inconformado, grande conhecedor que era da alma e das paixões humanas. Quem te afirma, Luís, seja essa menina a personalidade que se proclama ser? Examinaste-lhe os papéis de família? Quem te apresentou? Como se atreve uma criança, uma menina, ingressar na corte absolutamente só, sem uma apresentação, uma recomendação? Quem sabe, Luís, se trataria antes de uma aventureira que desejaria insinuar-se à sociedade ou à corte, escudada no teu nome respeitável, na tua posição? Oh, por quem sois, Monsenhor? Retrucou sorrindo, confiante, o capitão da fé. O que dizeis é tão deplorável e cruel que eu
Antes me deveria calar, evitando-me o desgosto de repelir com revolta a vossa insinuação. Que aventureira uma criança de 18 anos se valeria de um nome como o dos Louvigny-Reymond para vir plantar-se dentro do próprio Louvre, mentir a Catarina de Médici, afrontar a própria corte com um engodo e insinuar-se a um homem como eu, amigo íntimo do próprio Louvigny? De outro modo, Otília teria a seus pés qualquer insigne fidalgo, pois que se trata de uma jovem portadora de todos os predicados capazes de inspirar a um homem a paixão que me está avassalando. Luís, ouve-me, ponderou novamente o ilustre religioso, como tocado de acerbo pressentimento. Quem a conhece em Paris? Tomei informações a seu respeito, desde que a vi contigo à missa. Ela veio efetivamente do castelo de Louvigny. Todavia, que insinuais, senhor? Temo por ti, meu filho. O coração segreda-me algo indefinível. Sinto esvoaçar ao derredor de nós qualquer coisa de perturbador, que atordoa e angustia. Via contigo à missa. Sim, Luís, parece um anjo. Contudo, aqueles olhos parecem-me... O castelo de Louvigny fica a pequena distância do Reno. Do Reno, igualmente, era aquela família reformista que eu conheci o herdeiro Carlos Felipe. Uma Louvigny estava para casar com ele. Existem muitas jovens casadoras na família de Louvigny? Eu te aconselhei, Luís, a não te comprometeres com Catarina naquele terrível massacre. Teu lugar, meu filho, era aqui, junto a Deus pelo coração e pelo pensamento, e não ao lado dos homens, entrechocando-se com suas paixões e ambições. Sabes? A tua Otília parece-se muito fisionomicamente com... Meu filho, perdoa teu pobre pai. Sinto-me muito perturbado desde há alguns dias, por tua causa. Sim, por tua causa. Ignoras, porventura, Luís, que a rainha te odeia inexplicavelmente e projeta a tua perda para a primeira ocasião? Por que se mostra agora tão amável? Retira-te para a Espanha, meu filho, retira-te. É a pátria de tua pobre mãe, onde estarás mais seguro. Senhor, ainda há poucas horas, Sua Majestade admoestou-me rudemente devido ao mesmo fato desta tarde. Que estranha ligação a da jovem provinciana com aquela víbora a quem chamam Majestade? Estranha e súbita. Ela, de ordinário, tão esquiva. Luís, por quem és, por Deus? Protege o teu coração, a tua pessoa, contra as investidas de Satanás. O gênio do mal frequentemente se apresenta em lindas formas femininas para perder os homens pouco avisados. Perdão, monsenhor, porém essas lendas já não ecoam em meu coração. Sim, és um homem, bem o sei, mas rogo-te, querido filho, não te cases. Se te furtares à proteção da igreja, que será de ti? Pois sabes que teus passos são seguidos desde o berço por poderosos interesses e que te poderão esmagar. Toma ordens, meu filho, não te cases e terás um seguro refúgio. Se necessário, faze de Otila sua amante, porém não esposa. Sim, tua amante. Não serias tu o primeiro lamentável caso tivéssemos. Mas espera, Luís, não te vás assim, sem te despedires de teu velho mestre, de teu pai. Ouve, preciso falar-te muito mais. Efetivamente, ouvindo as últimas chocantes expressões daquele quem se habituara a enxergar a hombridade e o critério inatacáveis,
O belo estudante de teologia fez uma reverência polida, mas fria, e retirou-se, sem uma palavra, atormentado pelo despeito de se ver contrariado nas próprias aspirações e pela indignação porque se sentia invadir ante o alvitre inqualificável de que lhe fora apresentado. Chegando à sua residência, em vez de se dirigir à igreja como habitualmente fazia, chamou o seu intendente e com ele manteve longa conferência, a qual se estendeu até adiantadas horas da noite. Participou-lhe que procurasse fazer reparos no palácio e mobiliasse apartamentos com o maior esmero, para uma dama de alto tratamento, pois que ele, conde de Narbonne, pretendia casar-se. Notícia que confundiu o digno servo até o espanto e o assombro. Depois do que fez vir Rupert à tua presença e falou-lhe com bondade. Meu caro Rupert, prepara uma canção amorosa e apaixonada, saudando uma dama pelo dia do seu esponsalício com o homem amado. Põe a tua canção nas palavras do venturoso noivo. Inventa música, melodia, terna, sonhadora, música inefável, como que celeste, que predispõe o coração às blandícias do amor, e ensaia com maestria para cantares dentro de alguns dias. Haverá bodas nesta casa. Teu amo casa-se com a mulher que Deus destinou para torná-lo feliz. Luís tinha doçuras na voz, encantamento nos olhos que se alongaram como que fitando por vir em previsões deliciosas. Comovido, o escudeiro depôs em terra um joelho diante do amo, osculou-lhe a destra e murmurou: Senhor, bendito sejais. Deporei nessa canção toda a minha alma e a minha afeição por vós. E praza aos céus que vossa felicidade seja completa nessa data radiosa. No dia imediato, pretendeu o altivo capitão visitar Otília no retiro das irmãs franciscanas, no intuito de participar-lhe a resolução de desposá-la dentro de alguns dias e obter-lhe o consentimento com o qual contava previamente, tão certo se encontrava de ser amado. Não logrou realizar, porém, o ansiado intento, visto que informado fora de que a jovem penitente se encontrava incomunicável por ordem da rainha, que ela exigia severa expiação por uma falta cometida publicamente. Preocupado pelo que estaria o seu ídolo padecendo sob os cilícios e as penitências, Luís logrou dirigir-lhe algumas frases reanimadoras e o fez nos seguintes termos, o que produziu aflitivas elucubrações à destemida provinciana, cujos projetos seriam bem diversos, e que até aquela data se conservava alheia à trama de uma união matrimonial forjada pela rainha-mãe, que contava desfazer-se de ambos, atirando um contra o outro, num enredamento singular. Minha amada princesa, sou eu, o teu cavaleiro, Luís de Narbonne, que te quer acima de tudo e deseja desposar-te. Assim, deixas o local santo onde te encontras. Obtive de Sua Majestade a Rainha o generoso consentimento para tão feliz desfecho do amor que nos uniu desde aquela venturosa manhã em que pela primeira vez nos avistamos. Por ti, abandonarei todos os antigos compromissos firmados com a Igreja, a qual, não obstante, amo tanto quanto a ti. Enlouquecido de felicidade e alegria, espero-te para o nosso matrimônio, porquanto a tua saída tudo estará providenciado. A suposta Otília leu e releu, sem emoção, o embaraçoso fraseamento. Que significaria esse enlace? Por que Catarina o facilitaria? Que estaria tramando essa equívoca mulher a quem nunca se poderia acreditar fiel a algum princípio ou compromisso? Como se uniria em matrimônio a um homem que lhe causara todas as desgraças ao procurar
nos confins da França, a sua família, a fim de massacrá-la, aqueles entes que eram toda a sua razão de ser, a sua própria vida? A tão ardentes e angustiantes meditações, a infeliz Ruth Carolina tivera o ensejo de se entregar, após a leitura da carta, durante os longos dias passados na capela, silenciosa e fria, onde pareciam volitar espectros conselheiros e amigos, mas também durante os quais seus sentimentos rudes, costumazes, reagiam contra a intromissão de raciocínios apaziguadores das ferazes tormentas que lhe percutiam na alma. Por vezes, o bruxulear sugestivo das velas mortiças que ardiam sobre os altares, ela como que pressentia a sombra amiga de Carlos Felipe, sussurrando docemente aos seus ouvidos advertências salvadoras, como outrora, investido da dupla autoridade de segundo chefe da família e de luminar da reforma. Volta para o reino, minha pobre Ruth, que é tempo ainda. Atende, querido irmão teu Carlos. Eu protegerei a tua fuga e irás a salvo, com o poder que nos concede o amor ao bem. Atravessa o rio, foge desse pobre de Narbonne, penetra a Alemanha. Gregório te acompanhará. Bate ao castelo de G. Ali existe um amigo leal que te acolherá e amará dedicadamente a nossa falta. É o príncipe Frederico. Não atraiçoes o evangelho, pobre Ruth, com a indignidade que pretendes. Perdoa e obterás tranquilidade. De outras vezes, julgava perceber Otília, que chorosa, tão desolada quanto a vira nos últimos dias da sua crucial agonia, e coberta de torturante luto, qual espectro embuçado das próprias trevas, se aproximava sutilmente, tocava-lhe a fronte com a mão álgida e marmórea, levando-o a estremecer penosamente, e relembrava o pacto odioso numa convulsão de pranto. Juraste sobre as páginas da Bíblia Sagrada, e cumprirás o juramento, porque aqui estou para relembrar-te. Vinga o teu Carlos bem-amado do assintoso massacre. Vinga tua família inocente e generosa, trucidada pelos hipócritas, que ultrajou o altar com o sangue dos escolhidos do Senhor. Luís de Narbonne desgraçou-nos a todos. Sofro nas trevas do meu ódio, atormentada de desespero e saudades, sem sequer compreender o que foi feito do meu Carlos. E Luís de Narbonne é o culpado de mais essa desgraça. Fere-o, Ruth, tortura-o por meio do amor que te consagras, tal como eu mesma sou torturada, pois o tem às tuas mãos. Fui eu que te dei. Não obstante, a mente da infeliz jovem frequentemente reagia contra ambas as sugestões, tomando o devido lugar concedido pelo livre-arbítrio. E um fenômeno curioso se operava naquela personalidade, onde as paixões começavam a entrechocar-se com toda a violência da inferioridade moral que a caracterizava. Ela se abandonava a pensar em Luís de Narbonne. Talvez o ambiente religioso propício aos suaves enleios do coração e da mente, ou as tentativas desesperadoras do espírito daquele irmão amigo, massacrado no cumprimento do dever para com o Evangelho e o próximo, desejando arredá-la de uma queda moral iminente, contribuísse para as divagações a que seu pensamento exausto a arrastava. Talvez a própria ardência do seu caráter, numa idade impulsiva em que a criatura praticará, sem vacilar, ou mesmo sem o perceber, todos os heroísmos ou todos os erros, levada pela displicência do coração, a impelissem para os momentos paradoxais em que, olvidando por instantes que de Narbonne fora responsável pelo assassinato de toda a sua família, nele pensava, evocando de preferência o seu porte belo e altaneiro,
as maneiras polidas, a incontestável ternura de que a cercava. E murmurava nos recessos mentais: sim, Luís, como és belo e gentil, e como eu seria capaz de te amar e ser feliz contigo, se não foras justamente tu o algoz dos meus entes mais queridos. Quão orgulhosa eu me sentiria de ostentar o teu nome e o teu amor, se em vez do dever de odiar-te, eu antes me pudesse consagrar à alegria de te amar para sempre. Que fidalgo mais terno, mais arrebatadoramente amante do que tu, nesta pobre França, maculada pela peçonha de Catarina? Luís, Luís de Narbonne, como deverei desgraçar-te? Ainda não escolhi o gênero de castigo de que te darei. Sim, porque meu dever será desgraçar-te. Matar-te-ei como uma punhalada traiçoeira entre um beijo e uma jura de amor? Oh, parece-me bem pouco para quem trucidou a família de La Chapelle e seus colonos, e me levaria à força. Ferir-te-ei, porventura, com a traição, torturando-te por meio do sentimento que me consagras, tal como deseja a minha Otília? Que sei eu? Que mal inventarei capaz de te atingir tão altamente colocado tu te encontras? Lograrei inspiração e coragem no momento exato? Sim, se o espectro de Otília estender sobre mim as trevas do teu ódio, não se permanecer a sós comigo mesma, ou se o meu Carlos sussurrar aos meus ouvidos o perdão que já te concedeu. Deverei, no entanto, precipitar os acontecimentos. Otília, Otília, vem a mim, minha querida amiga, ajuda-me a desgraçá-lo quanto antes, livra-me de cometer o sacrilégio de vir amar o próprio assassino dos meus entes mais queridos. Exausta e alucinada, atirava-se às lajes da capela, deixava-se ficar imóvel, os olhos apavorados, o coração precípite, as mãos geladas, o peito penosamente oprimido por uma angústia invencível, deprimente, a alma inconsolável, cruciada, desorientada. E se porventura alguma religiosa por ali passava, olhava-a compungida, benzia-se beatificamente e se afastava na ponta dos pés, respeitosa e impressionada, murmurando para as contas do rosário. Seu pecado teria sido realmente monstruoso para que um arrependimento como esse pudesse sobrevir.